a gente já começa a nossa conversa sobre o estresse, porque já começamos a falar de estresse na cozinha. Verdade. E eu quero agradecer muito a tua participação, porque hoje, Dia Mundial de Combate ao Estresse, e dia 23 de setembro é esse dia de conscientização, porque as pessoas que estão vivendo o estresse, elas não se percebem. São os de fora que olham e falam, nossa, está muito nervoso. Você está muito nervosa, por que você está gritando? Por que você falou comigo desse jeito? Mas a pessoa em si, ela não está percebendo. E só completando aqui o que a produção preparou, a data é uma forma de alertar a população sobre as causas e sintomas do estresse, que é considerado um dos principais problemas de saúde mundial. Isso é considerado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E o objetivo da pauta hoje é tocar, e focar sobre o estresse e as consequências psíquicas de se viver e o tempo todo estressado. A psicanalista Tássia Borges está conosco hoje e já dá uma pinceladinha sobre esse estresse. Bem-vinda. Muito obrigada, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Pensando já em dados, você trouxe a OMS e o Brasil, segundo não só a OMS, como alguns estudos, dizem que mais de 70%, Rita, das pessoas da nossa população sofre algum tipo de estresse. E é uma palavra do inglês, gente? É muito. É uma palavra do inglês, que a gente fala o que é estar estressado. Você trouxe a palavra nervoso. Isso gera, às vezes, alguma confusão. O estresse vem da palavra do inglês, que tem a ver com tensão, tem a ver com pressão. Então, imagina um elástico que a gente estica e esse elástico está sob tensão. Então, uma pessoa sob estresse, ela está nesta tensão. E como você perfeitamente disse, pode ser perceptível, pode ser que não, e muitas vezes a pessoa que está passando por esse estresse não tem a noção disso. Ela não se percebe assim. Muitos não se percebem assim. Quando vão perceber, já está no estágio mais avançado, mais, poderíamos dizer, agudo, em que a pessoa está tendo já sintomas físicos e emocionais mais importantes. Mas o nosso assunto não para por aqui não, nós vamos continuar conversando com a Tássia, mas depois do intervalo, não se esqueça, isso aqui também ajuda a combater o estresse. Uma aguinha, um copo d'água, pra gente tomar agora e a gente volta já. De volta com o programa Mulher.com, de olho aqui nas participações das minhas amigas, dos meus amigos, aqui no YouTube, porque afinal de contas, o Mulher.com é interatividade. Se estamos ao vivo e você tem a possibilidade de deixar seu recadinho aqui para mim, deixar o seu recadinho para a gente poder falar a sua pergunta, a sua dúvida, a gente aproveita e faz isso. E eu já quero agradecer, tem muita gente aqui comigo, Andréa Rosa, a esposa do Mágico Emerson, obrigada. Sil Graci, a Gracione, obrigada. Gostou da receita da Elisa? Ela falou que estava ansiosa esperando a Elisa. A Merilândia, Maria Andrade Pereira desejando boa tarde, a Maria Socorro de Teresina no Piauí com a gente, ela colocou assim, a pura verdade, a realidade, o estresse não faz bem para nós, porque o coração não fica bem na vida da gente, é verdade, a gente vai falar sobre isso. E a Merilândia, ela mora em Campina Grande, na Paraíba, que gracinha, é tia da Elisa. Obrigada a todos da Paraíba que todos os dias prestigiam aí, de várias cidades, prestigiam aqui o programa Mulher.com. Tem vindo muitos paraibanos aqui, então vocês se manifestam e a gente fica feliz. Mas eu vou dar uma paradinha aqui. A Joselane Oliveira é de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Que linda! Obrigada por estar conosco, viu, Joselane? Eu vou dar uma paradinha nas participações, porque eu recebi hoje aqui, com muito amor e carinho, a psicanalista Tássia Borges, e estamos entendendo o estresse. Porque acho que a gente tem que começar a entender. O estresse, a gente fala muito mal dele. Sim. Mas tem alguma coisa de bom? Porque eu sempre tento aqui no programa, Tássia, tentar tirar sempre uma coisa boa, mesmo que a coisa não esteja muito boa. Verdade. Vamos tirar a coisa boa daí. O estresse tem essa conotação também? Teria, sim. A gente entende o estresse como essa tensão que eu havia comentado no bloco anterior, dessa esticada.
tem um limite. Então, o estresse ele é importante no sentido de um alerta. Então, por exemplo, você tem um mal-estar, aquilo te deixa preocupado. Isso é um alerta, isso é um pequeno estresse. Então, o problema não é o estresse, mas é essa quantidade, a tensão e a não resolução. Porque nada, eu tenho uma frase muito engraçada aí, que nada vem do nada, não existe isso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma história. Nós somos, né, o Freud fala que a gente é um sujeito de história. Nós temos a nossa história de vida. Então, às vezes, uma coisa que está acontecendo hoje que nos causa estresse foi uma fala de alguém no trabalho, uma fala de alguém na família de meses, anos, aquilo ficou, como disse a sua espectadora, do coração, e aquilo pode sim gerar um estresse no sentido de deixar aquela pessoa tensa, não parar de pensar naquilo e precisar de uma resolução, dar um destino para isso. Olha, é como a adrenalina. A adrenalina, dizem, não, porque não pode, a adrenalina demais faz mal, mas um pouquinho faz bem, porque senão você atravessa a rua sem adrenalina numa boa, tem que ficar vivo, a adrenalina é bom. E o estresse, então, é esse alerta. A pessoa, quando começa a se sentir estressada, opa, deixa eu parar e ver o que está acontecendo. Isso. Buscar o que incomoda e transformar isso. Isso. Você, como psicanalista, com certeza atendeu muitas pessoas nesse patamar de estresse, muitas vezes, porque quando vai procurar ajuda, o negócio já está feio. Exato. Como lidar com o estresse, então? Como entender que eu estou precisando de ajuda? Eu acho que o primeiro passo é a gente ter uma percepção, se auto-observar. Rita, eu percebo que a gente procura muitas coisas fora e não olhamos para dentro, como disse a sua espectadora, para o coração, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. A gente vive uma vida muito frenética, muito acelerada, né? Independente de onde a gente mora, seja na capital, no interior, não importa. A gente tem um aceleramento já natural da cultura. Sempre, tem que fazer tudo, tem que estar o tempo inteiro alerta, eu tenho que acompanhar todo mundo, eu tenho que fazer o que todo mundo... Gente, todo mundo é muita gente, né? Para tomar conta. Então, a gente tem que olhar para nós, o que nos faz bem, o que não nos faz bem. E muitas vezes, essa é a primeira reflexão que a gente propõe. Quando a pessoa chega com um alto grau de estresse, ela nem sabe de onde veio, Rita. E isso é o mais importante, olhar para si, olhar para a história, olhar para o contexto, onde eu estou trabalhando, com quem eu estou me relacionando. Porque estresse, vamos pensar, é algo que pode criar raízes e ser difícil depois de controlar, né? E pensando, se a pessoa, até antes mesmo de buscar ajuda, até mesmo antes de se perceber estressada, quais são os prejuízos? Quais são as consequências desse estresse a longo prazo? Eu vou continuar na metáfora do elástico. Imagina o elástico que a gente estica, 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 ele tem que voltar. Estica e volta, daí que vem a palavra resiliência, que é a nossa capacidade de se recuperar. Como a gente se recupera? Dormindo bem, comendo bem, cuidando da saúde, da alimentação. Então, esse já é um primeiro passo que já vai auxiliar numa redução de estresse, assim. Então, qual é a capacidade dessa pessoa de estar no estado natural dela? Muitas vezes ela nem sabe qual é o estado natural dela, né? Quando vê, já tá, não se exercita, não come direito, já não está se cuidando. Então, o primeiro passo é cuidar bem de si, né, para que isso possa, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida da pessoa. E até como eu comentei, Tássia, hoje não existe assim, quem trabalha em São Paulo, nas capitais, nos grandes centros, nas grandes empresas, estas pessoas são as mais estressadas. Eu acho que não. Hoje, qualquer pessoa, até as crianças, estão suscetíveis a esse estresse e isso traz prejuízos para a saúde também, né? Sem dúvida. Além do primeiro prejuízo vai se dando na forma emocional, eu não consegui me recuperar, então eu tive um dia estressante, dormi no outro dia já não acordei bem. Então, já é um prejuízo emocional que pode acarretar em males à saúde, todos os números, enfim, que aí os médicos podem falar bem melhor do que eu, mas essa saúde física também é prejudicada. Crianças e adolescentes são bem prejudicados e mais prejudicados ainda porque essa capacidade de resiliência precisa de muita segurança emocional, familiar. Então, as crianças estão muito suscetíveis a isso sim, elas podem ficar muito mais estressadas, os adolescentes também. Quem falou aqui do coração foi a Maria Socorro, de Teresina, no Piauí. O coração, ele é um dos órgãos também que sofre muito com o estresse, né? Sim, é o primeiro que começa a agitar, ele que nos dá um sinal, inclusive, de que algo já está fora do padrão normal.
Ou seja, então cuidar do estresse é cuidar do coração, é cuidar do fígado, é cuidar do sono, é cuidar de tudo. Sim. Ou seja, o estresse, que é essa pontinha que começa a aparecer e a gente tem que prestar atenção, vem uma carga de outras coisas todas atrás. Sim. Você trabalha num instituto, é isso? Sim, eu sou diretora de um instituto. De um instituto. Nesse instituto, é um instituto de psicanálise, é Kleiniano. Instituto Kleiniano de Psicanálise. Qual é o trabalho de vocês em relação, principalmente, ao estresse? A gente faz um trabalho muito direcionado, seguindo a teoria da Melanie Klein, que é uma psicanalista austríaca, que seria acho que muito amiga nossa nos dias atuais, né? Que ela foi divorciada, mãe de 3, começou a trabalhar depois dos 40. Então, é uma história muito rica, muito bonita, que tem sido um pouco esquecida. Então, o Instituto Kleiniano, ele tem um compromisso de falar justamente toda essa experiência dela clínica com crianças, adolescentes e adultos, justamente pela visão da ansiedade, do estresse, enfim, de outras emoções, ódio, amor, tudo que acarreta no nosso dia a dia. Então, o nosso compromisso está em compartilhar essas informações com psicanalistas, psicólogos, os profissionais de modo geral. Quando a pessoa se percebe, porque eu até falei no comecinho que às vezes a pessoa não está se percebendo estressada, mas quem está em volta com certeza percebe. Se essa pessoa que está à volta, na convivência, fala, olha, procura ajuda porque você está muito estressado. A psicanálise seria a primeira pessoa, o primeiro profissional a ser procurado? Poderia ser um deles, né? A gente tem a psicologia, a psicanálise, tem diversas psicoterapias, o importante é sempre procurar ajuda. Mas a psicanálise, com certeza, sim, tem essa possibilidade de atendimento numa situação como essa. E além de procurar a psicanálise, que outras dicas você nos dá? A primeira de todas, que aí a própria senhora Melanie Klein que falava, é o poder da observação, se observar e prestar atenção, inclusive no que você comentou, do que os outros estão falando. Porque às vezes a gente vê a cura na frente e é teimoso, né? Às vezes um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge fala, olha, você não tá bem, você tá muito nervoso, enfim, você não tá dormindo bem, coisas do gênero. E a pessoa, ela tem, eu brinco que é uma síndrome de Deus, né? Ela quer resolver sozinha, do jeito dela, na hora que ela quer. E não é bem assim. Então temos aí muitos profissionais extremamente competentes para poder auxiliar, mas o que eu falei realmente esses pilares, né, sono, a alimentação e acima de tudo o relaxamento, saber descansar, saber usufruir, né, usufruto é um mecanismo muito maduro, a gente tem que saber usufruir dos bens da vida e muitas pessoas estão correndo atrás, mas não sabem usufruir daqueles frutos que conquistou. Então relaxar, saber conquistar os frutos, né, usufruir deles é muito importante. Na minha conversa com a Elisa, agora há pouco, ela estava falando que ela ama ir para a cozinha, por mais que esteja estressada, ela dá conta, ela faz, ela tem quem ajuda, ou seja, a rede de apoio também ali é importante. Eu vou ser sincera, eu relaxo quando eu vou para a cozinha, eu acho uma delícia inventar receita, fazer coisa boa. E aí eu queria te fazer um convite. Eu vou preparar, porque hoje também é o dia do sorvete, né? A gente celebra esse dia tão gostoso, o dia do sorvete. E eu queria muito que você me ajudasse, participasse comigo. Você não precisa fazer nada, porque ele é tão simples de fazer. Mas eu queria muito que no próximo bloco você estivesse comigo na cozinha fazendo esse sorvete. E vamos comentar sobre focar em algo que lhe dá prazer, porque você falou descansar e fazer coisas que se gosta. A cozinha pode ser um deles? Com certeza. Pode contar comigo. Oba! Então nós vamos para o nosso intervalo.